por que que Deus não criou todo mundo igual a mim? Agora, fala sério, você já pensou uma São Paulo cheia só de você? Aí você sai, vou assistir uma palestra, é você que está falando. Você vai na padaria, o atendente é você. Você vai no restaurante, é você que vai servir o prato. É você que fez a comida. Você vai casar com a pessoa, é você. Tem um filho, é você, só tem você. Imaginou que mundo agradável? Que coisa assim animadora? Um mundo em que todo mundo parece e é igual a você, até fisicamente. O que ia acontecer? Você não ia aguentar você. Então aqui a gente percebe que se nós estamos procurando comunhão com Deus, nós precisamos nos esforçar para entender a perspectiva de Deus. Eu tenho 2 filhos. Agora você vai falar assim, escolhe um. Não escolhe. Não escolhe. Não escolhe. O que pode acontecer de uma mãe, de um pai ter mais afinidade com um do que com o outro, ter mais proximidade com você, é natural. Mas dizer assim, que não gosta daquele porque ele não existe isso. Então a diversidade é um dos atributos de Deus. Toda a obra da criação é rica em diversidade. Parece surreal, mas nós nos comportamos diante da vida assim, com essa incapacidade de reconhecer um outro diferente de mim. Por quê? Porque tem uma cortina do eu impedindo a minha visão. Eu não consigo ver por causa da cortina do eu. Nós somos servidores, trabalhamos no bem, mas com muito capricho. Capricho são exigências descabidas. São exigências que não são razoáveis. Isso é um capricho. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Em tudo e em toda parte. Nós nos apaixonamos. Nossa, mas essa instituição, ela é tão parecida comigo. E aí você se apaixona com aquela instituição. Então a gente sai pelo mundo procurando espelho. Espelho, espelho meu. A cortina do eu. Nos seres mais queridos. Agora olha aqui o mecanismo. Amamos a nós mesmos, porque se os nossos familiares demonstram pontos de vistas diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagravamos. Enquanto a pessoa está pensando igualzinho a gente, nós damos afeição. Quando ela começa a pensar melhor, aí a gente retira a afeição, instintivamente. Então o que significa isso? Significa um fenômeno muito curioso na reforma íntima. Quando você começar a melhorar, algumas pessoas vão passar a te amar menos. E essas pessoas são as mais próximas de você. Por quê? Porque enquanto você era igualzinho a elas, o amor jorrava como uma cachoeira. Aí você melhorou. Você não reflete mais a pessoa integralmente. Aí ela tira um pouquinho de amor. Ela puxa um pouquinho. E a gente faz isso também. Mas gente, a pessoa melhorou, por isso mesmo, ela melhorou, deixou de ser igual a mim.
redução da afetividade. É natural isso. Nós temos que estar preparados para isso e nós temos que estar preparados para não fazer isso. A nossa dose de amor deve permanecer constante, mesmo que o outro mude para pior ou para melhor. Esse é um segredo da reforma íntima. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que exteriorizam o nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima das nossas, operamos, quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Hoje, a coisa que eu tenho mais medo numa casa espírita é quando ela melhora. Quando uma casa espírita melhora, muita gente sai da casa espírita. Por quê? Porque ela melhorou. E a casa melhorou e ela não reflete mais aquelas personalidades que fundaram a casa, que foram os trabalhadores. Evoluiu, aí a pessoa, ela diminui o interesse. Ela não fala, aí ela passa a frequentar menos. Ela não vai mais nas atividades. Ela não vai dizer isso. Mas quando ela desencarnar, não precisa dizer, porque está no perispírito. Aí os benfeitores perguntam assim: pois é, você deu uma diminuída de interesse lá no trabalho, né? Eu falei, mudou muito. Eu sei, meu filho, melhorou muito, né? Nós tiramos o interesse. Como é que é difícil? É uma ciência. E quem enfrenta a reforma íntima vai sofrer isso. Porque reforma íntima não é melhorar? Aí você tem um tanto de gente que está do seu lado aqui, até você melhorar. E quando você melhora, elas não se identificam mais com você. Por quê? Porque você evoluiu. Sem perceber, elas tiram o interesse, perdem o interesse. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Então você está numa posição melhor, aí você ajuda e a pessoa te agradece. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos te agradecendo. E você sente o prazer, por quê? Porque você foi generoso. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Não é curioso isso? Então nós falamos assim em caridade. Vocês já perceberam que toda vez que a gente fala em caridade, a gente sempre imagina ajudando alguém? Caridade, eu doando um agasalho. Você nunca pensa assim, ó, eu não tendo um agasalho e precisando receber. É difícil, né? Você pensa assim, ó, caridade, eu aqui no grupo espírita, atendendo corações que sofrem. Você não pensa, você deprimido entrando na casa espírita e alguém te ouvindo e te aconselhando. E é esse o desafio da parábola do bom samaritano. Porque o doutor da lei pergunta, quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Jesus faz com que ele, pela imaginação, assuma o lugar daquele homem caído no chão. E faz com que ele se pergunte, se você fosse o caído, quem seria seu próximo? Quem te estendeu a mão. Então é muito bom. É bom quando você tem o recurso, aí chega o necessitado, você dá o recurso. O difícil é quando você é o necessitado. E aí alguém te dá o recurso. É bom quando você tem uma palavra de consolo. O difícil é quando você precisa de uma palavra de consolo. Porque aí abre a cortina do eu. Nessas horas a gente percebe que o mundo é muito maior do que nós mesmos. Há muito mais gente além de mim.
Tem muitas pessoas valiosas e elas não se parecem comigo. Importante isso. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vício e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Por quê? Porque infelizmente cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Então olha que triste isso. Você vê alguém inteligente cercado de gente ignorante. Por que ele não ensina? Por que ele não compartilha? Porque está à procura dele mesmo. E se ele compartilhar, ele vai ter iguais. Entende? Então essas são armadilhas que nós precisamos ficar atentos. Aí diz Emmanuel, entretanto, conclui a mensagem de um jeito assim, duro. Emmanuel diz, entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela. O sofrimento e a morte, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, em que aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor de nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Então, a experiência da morte e a experiência da dor, do sofrimento, ela abre a cortina. Nós vamos dizer por quê. Emmanuel costuma chamar a desencarnação de mão niveladora da morte. Por quê? Porque o primeiro segundo depois de morto, todo mundo é igual. Você pensa assim, você acabou de desencarnar e fala, mas eu tenho 300 imóveis em São Paulo. Aí o guia diz assim, tinha. Não tenho. Tinha. Já estão dividindo no seu velório. É engraçado isso, né? No velório, vocês já viram divisão de bens em velório? Então, a mão niveladora da morte, não tem melhor, não tem pior, não tem igual, tudo igual. Nós desencarnamos igual. A única diferença é o aproveitamento da encarnação. Aí, porque nós às vezes não somos capazes de reconhecer, de ver qual que é a real situação. Então a morte é essa mão niveladora, e tem uma outra mão niveladora que torna todos os seres humanos iguais: a dor. Então eu adoro quando estou em diálogo interreligioso. Aí tem assim, o pastor, o padre, a freira, a mãe de santo, o pai de santo, o espírita. Aí tem o judeu, o muçulmano, o budista, um leque de religiões. E aí eu gosto sempre de dizer, quando um evangélico enterra um filho, dói mais ou menos do que quando um espírita enterra. Se você é árabe e está no velório da sua mãe, dói a mesma coisa se você é católico, budista, espírita. Nada. A dor, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nos iguala. E daí vem a poderosa força da doutrina espírita, a grandiosa força do Espiritismo. Porque o Espiritismo fala para a dor humana. O Espiritismo não está preocupado se você é judeu, muçulmano, evangélico, católico, mãe de santo, pai de santo ou qualquer coisa. Ele fala para a sua dor e ele diz assim: ninguém morre. Pode amar sem medo,
Porque você nunca vai perder quem você ama. Ninguém morre. Mas o Espiritismo diz mais. Ele diz assim: vai passar. Vai passar. Não importa a tormenta que está causando um terremoto na sua existência. Vai passar. Porque nós somos peregrinos da eternidade. Nós somos espíritos imortais em marcha. Uma marcha surpreendente. Cada trecho da jornada vai te deixar perplexo, mas você vai sempre prosseguir. Vivo. Vivo. Por isso, a força com que o Espiritismo fala a todos os corações do planeta Terra, sem querer tirar ninguém da religião dele, de jeito nenhum. O Espiritismo vem apenas trazer o consolo para cada um no lugar onde Deus plantou. Porque às vezes o indivíduo nasceu para ser budista, ele vai ficar lá, deixa ele lá. O compromisso dele é lá. Por que você está querendo tirar ele, trazer para o grupo espírita? Não faz isso, gente. Mas ele leva a força consoladora. Por isso que ele é o consolador prometido. Por que o Espiritismo é o consolador prometido? Porque ele diz assim: você não morre. Você não morre. Ninguém que você ama morre. Até hoje, eu vou confessar que eu me surpreendo com essa força consoladora da doutrina. Porque para pensar. O amor não tem fim.